na expansão da religião muçulmana e pensa que tudo isso tem a ver com um livro, com um texto, né, a palavra. O Alcorão pode ser pensado como um texto revolucionário, na medida em que ele se propõe como uma releitura da tradição monoteísta anterior a ele, basicamente a judaica e a cristã. Ele se propõe como um discurso que repõe as coisas no lugar, na verdade, né? E que, mediante o qual os povos a ele convertidos, as populações, expandiram, né? Se expandiram pelo mundo, propagaram essa fé pelo mundo e criaram um dos maiores impérios, né? Um dos maiores, enfim, que a história já conheceu. Né? A gente não pode esquecer que o mundo muçulmano, no período do seu apogeu, abarcou um espaço geográfico, um Império Romano. Né? Quer dizer, da Espanha até a China Ocidental, era algo muito grande. E se você pensa que isso foi embalado por um texto, né? Por um texto que pode ser, enfim, o que é o texto religioso? É literatura, né? Em última instância, eu penso que é questão estética também. Né? O Alcorão seria um caso extremo, né? De revolução no modo de produção, né? Do próprio texto, na medida em que não havia nada semelhante, pelo menos na cultura árabe até então, e ao mesmo tempo como uma espécie de cântico, né? Que animou os revolucionários, enfim, era um processo revolucionário, né? O Islã foi considerado como uma coisa libertadora ali, por volta do século VII, VIII, quando essa religião se expandiu, né? Era a quantidade de pessoas que adotaram o islamismo, e adotaram porque viram nele algo que satisfazia as suas necessidades materiais e espirituais. Né? Então, é um exemplo curioso. Agora, no que se refere na cultura árabe na cultura árabe antiga, a noção de revolução, por exemplo, você sabe que a noção de revolução é moderna. Né? O próprio conceito de revolução é um conceito contemporâneo. Se eu penso, por exemplo, nos antigos tratados, que é o que eu estou estudando, por exemplo, os tratados que falam da relação que o governante deve manter com o povo, com a massa, né? Toda espécie de abalo na ordem é considerado basicamente um ruído, algo que atrapalha, né? E algo que sai fora da ordem, por assim dizer, natural das coisas. Então, nesse sentido, você não encontra na literatura árabe antiga, quer dizer, você tem os movimentos contestatórios que tiveram seus poetas, né? Mas é aí nessa linha, né? Quer dizer, pessoas que escreveram com o propósito de animar grupos, legiões, enfim, que estavam lutando contra o poder central, por exemplo. Né? Agora, na cultura, por exemplo, hoje, você tem uma eclosão de muitos autores que se reivindicam revolucionários no mundo árabe, né? Mas pelo simples fato de que escrevem a respeito da revolução. Né? Eu não consigo pensar que isso seja uma literatura revolucionária, mas eu consigo pensar que é uma literatura que, de alguma maneira, quer instrumentalizar ou quer ser instrumentalizada pela revolução. E aí você vai encontrar uma infinidade, quer dizer, a maior parte dos escritores que estão na minha idade, ou até os mais jovens, eles aderiram, inclusive pessoas que eram ligadas ao antigo regime, né? O Mubarak, enfim, né? Eles aderiram à revolução e escrevem. Né? Eu lembro de um caso, contos revolucionários que cabem na palma da mão, né? Que é por exemplo, enfim. Né? Mas são flashes do cotidiano. Em geral, se pensou muito isso, né? Quer dizer, a ideia de você retratar o cotidiano e, através do texto, você, enfim, mimetiza uma situação de insatisfação que ocorre no seio da população. Milton, Vladimir, qual o espaço hoje em dia de uma literatura política ou de uma literatura revolucionária? Esse termo, no Ocidente, ficou muito marcado por um determinado tipo de literatura engajada na Revolução Russa, em torno da Revolução Russa, que evoca um romance muito explicitamente político, quando, na verdade, qualquer forma de literatura, por uma razão ou por outra, ela está praticando política. Né? Qual é o espaço para... Eu acho, bem, como dizia o Mayakovsky, né? Não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Quer dizer, quando se fala dessa relação, acho que em literatura, deve-se levar em conta muito a capacidade que a literatura tem de expor o descontentamento social em relação à nossa maneira de falar, à nossa maneira de pensar em determinadas épocas. Né? Quer dizer, acho que esses processos políticos, em alguns momentos, eles trazem ou eles são produzidos não só por por um certo descontentamento em relação à ordem social. Ele tem um descontentamento em relação à ordem da linguagem. Né? Isso que é uma coisa, me parece extremamente interessante, extremamente rica. Né? Quer dizer, acho que Nietzsche, quando falava, nós nunca nos desvencilharemos de Deus enquanto nós acreditarmos na gramática,
talvez tenha sido um dos primeiros a perceber até essa sensibilidade de artista, de perceber, veja, existe uma ordem social que procura se afirmar nessa ordem de um mundo desencantado, já que já não tem um poder unificador da religião como elemento central de organização das esferas sociais de valores, e essa ordem ela vai acabar produzindo um abalo na própria gramática. Ou seja, um abalo na gramática no sentido de que há uma sintaxe que organiza a nossa forma de pensar, né? Há uma maneira de se dizer. E existem certos momentos históricos onde você diz, já não é mais possível dizer as coisas da mesma forma, né? Já não é mais possível falar do mesmo jeito. E muitas vezes a gente tem essa sensibilidade, porque a literatura ela trabalhou aos poucos essa sensibilidade, porque ela nunca é, na verdade, um mero reflexo do que a sociedade, da imagem da sociedade. Ela é, na verdade, a imagem do que a sociedade ainda é incapaz de pensar, né? Ela consegue, de uma certa maneira, ter essa força indutiva. Ela leva essa experiência social para um espaço no qual ela ainda não consegue sequer mesmo enxergar o que pode ser possível para frente, né? Então, ela é sempre uma espécie, uma literatura, a linguagem no seu flerte com o impossível. A literatura sempre foi isso, né? Então, acho que nesses momentos históricos, muitas vezes, e aí são os momentos mais ricos, nós encontramos também esse desejo de uma experiência que encontra na renovação literária uma das suas forças fundamentais, né? Eu acho que a literatura não pode ser uma doutrina, né? A doutrina é outra coisa, né? A doutrina passa pela repetição, pela mesma eloquência, pelas mesmas palavras, né? Pela mensagem que se repete. Eu acho que a literatura ela não tem esse caráter doutrinário e nem explicativo. Eu acho que toda literatura que tenta explicar alguma coisa, ela enfraquece, ela não se mantém. Quer dizer, a coisa da explicação e do convencimento não passa pela literatura, né? Acho que já é um combate político, vamos dizer assim, né? E o que o escritor pode usar, como dizia o Graciliano, já que voltando ao Graciliano, ele dizia, eu só posso usar as minhas armas que são muito fracas, que é o papel e a caneta, né? Eu não tenho mais do que isso, né? E ele usou isso não na ficção dele, ele usou como cronista, como articulista, como político, né? Nas reuniões do partido, lutou contra o Dzhanov, o Andrei Dzhanov, que ele chamava de cavalo, por causa que defendia o realismo socialista e a arte proletária. Quer dizer, com isso ele se indispôs com toda a cúpula do Partido Comunista e ficou cada vez mais, a situação dele ficou cada vez mais problemática no interior do partido. Foi cobrado para mostrar e corrigir, vamos dizer, desvios eventuais no manuscrito das Memórias do Cáceres, coisa que ele não mostrou, quer dizer, ele não se dobrou, vamos dizer, aos ditames do Partido Comunista. Então ele foi também uma espécie de franco atirador dentro da própria militância. Ele foi, vamos dizer assim, um dissidente discreto. Mas as armas dele, quer dizer, Vidas Secas, por exemplo, que é um romance que altamente sofisticado e acessível, vamos dizer assim, a estudantes, a jovens, tem um poder muito mais, vamos dizer, esclarecedor do ponto de vista da consciência social, né, através de uma linguagem sofisticada, do que um texto doutrinário ou simplesmente panfletário. E a força do Graciliano está aí. É aí que eu lembro que nos anos 70, muitos professores usavam quase clandestinamente a ficção de Graciliano para burlar a censura e para se vingar de alguma forma da brutalidade do governo militar. É uma contrabandeada ideia. Exatamente.
Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, como cronista, como jornalista, como, enfim, usando uma outra linguagem, aí sim, eu acho que toda forma de crítica é importante, né? Isso a gente vê o tempo todo. A gente tem 15 minutos antes do encerramento, infelizmente. Acho que a gente poderia passar, desculpe o trocadilho, umas 1001 tardes aqui conversando sobre esse e outros assuntos. Queria perguntar ao Milton, não se escreve mais do mesmo jeito. enquanto eu vejo as perguntas que chegaram da plateia, sobre a sua obra, né? Eu encontrei o Milton na manhã seguinte, a abertura aqui da Flip, e brinquei com ele dizendo que tinham me vendido uma palestra sobre Graciliano Ramos, e quando eu ouvi ele falar do Graciliano Ramos, eu relacionava imediatamente aos livros, seus próprios livros, né? Porque a gente acaba se dedicando, se apaixonando por objetos pelos quais a gente tem alguma forma de identificação. Queria que você falasse na sua obra como é que tem esse, para usar a expressão que veio aqui recentemente, o contrabando da ideia. O seu livro não é político no sentido do convencimento, da explicitez, mas, no entanto, evidentemente, a crítica social é um dado muito forte nos seus livros. Poderia falar um pouquinho disso, por favor? O Graciliano eu acho que o Graciliano e o Machado foram os dois grandes autores da minha, vamos dizer, da minha primeira juventude em Manaus. E eu lembro que eu li, como milhares, e certamente centenas de milhares de jovens brasileiros, eu li Vidas Secas e Infância numa escola pública, no Colégio Pedro II de Manaus. E escrevi até 2 crônicas sobre essa leitura que estão no meu livro de crônicas. E o impacto foi enorme, porque as outras leituras, a linguagem era muito complicada, muito rebuscada, né? Eu lembro que eu tive que ler trechos dos Sertões, de castigo, foi um castigo de um professor masoquista, né? Sádico, mais do que masoquista, mas nós que tivemos que enfim, enfrentar aquele mundo, aquela linguagem muito rebuscada e de um autor difícil para quem tinha 15 anos de idade. E quando eu li Vidas Secas, eu digo, bom, então isso é literatura. E a partir daí eu comecei a ler o Graciliano, considerando de fato um escritor extraordinário, porque a experiência que ele me fez sentir de um Brasil que eu não conhecia, naquela época não havia televisão em Manaus, então o meu mundo ele terminava ali, naquele mundo de água, de florestas, daquela natureza exuberante. E, no entanto, quando eu li Vidas Secas, eu percebi que havia um Brasil completamente diferente, né? Oposto à Amazônia, né? Com seus dramas sociais, com a sua natureza, vamos dizer, áspera e hostil, né? Enfim, com uma linguagem, um vocabulário também diferente do meu vocabulário de amazonense. Enfim, ele foi uma lição, foi aquilo que o Antônio Cândido diz, a literatura como instrumento de conhecimento da realidade, né? E aí foi um mundo que se abriu para um jovem ali meio perdido em Manaus, né? Quer dizer, ver o drama da família Fabiano e depois os dramas de infância, né, em que ele vai pontuando, vamos dizer, a questão da linguagem, da escola, quer dizer, as dificuldades todas do menino naquela, quer dizer, é como se o adulto interpretasse aquilo que a criança foi, né? Isso é que é bonito no livro, no Infância. Quer dizer, é um discurso da criança e o discurso do adulto que parece que corrigir, né, ou interpretar ou analisar criticamente aquilo que o menino foi, né? E isso também foi fascinante. Quer dizer, mas isso está longe de ser uma doutrina ou um panfleto, ao contrário, né? É uma forma de você conhecer, vamos dizer, um outro mundo que pertence ao seu mundo, ao seu país, né? Isso foi maravilhoso, isso foi uma revelação. Vladimir. Obrigado.